meu nome é Pereira. As pessoas dizem que todos têm seus pontos fortes e fracos, mas recentemente percebi que sou alguém particularmente propenso aos últimos. Isso porque, no meu trabalho atual na empresa alimentícia, sou constantemente designado para tarefas que não me convêm, causando um estresse intenso todos os dias. Especificamente, minhas funções incluem preparar materiais para reuniões a partir de documentos impressos, limpar as salas de conferência e servir café. Em outras palavras, todas as tarefas triviais. Sempre fui desajeitado e, mesmo tarefas que outros consideram simples, muitas vezes demoravam muito para eu terminar ou eu não conseguia realizá-las corretamente. Acabei na empresa alimentícia porque meu antigo emprego faliu. Naquela empresa, me davam tarefas que se adequavam perfeitamente a mim, tornando o trabalho muito mais confortável. No entanto, depois que o dono da minha empresa anterior faleceu devido a uma doença, uma disputa sucessória começou. Como resultado, o desempenho da empresa deteriorou e todos os funcionários perderam seus empregos. Com 31 anos e desempregado, lutei com minhas fracas habilidades de comunicação. Eu tinha sido apresentado ao meu trabalho anterior pelo meu professor universitário, mas apresentar meus pontos fortes e entusiasmo para estranhos era extremamente difícil para mim. Depois de mais de 6 meses procurando emprego sem receber uma única oferta, a empresa alimentícia finalmente me aceitou. O motivo pelo qual me contrataram, apesar das minhas fracas habilidades de comunicação, foi porque a empresa alimentícia valorizava muito a formação acadêmica. Impressionantes credenciais, você está contratado na hora. Quando participei da entrevista, fiquei surpreso com a oferta imediata do entrevistador. Me formei em uma das 3 melhores universidades do país e a empresa alimentícia estava ansiosa para ter alguém com a minha formação. Obrigado, farei o meu melhor, então por favor, cuidem de mim. Após ter me sentido impotente pelos últimos 6 meses, fiquei profundamente grato à empresa alimentícia por me aceitar com apenas uma breve autoapresentação. No entanto, uma vez que comecei a trabalhar, fui designado apenas para tarefas triviais. O motivo foi que, durante meu período de treinamento, meu jeito desastrado ficou evidente. Mesmo tarefas simples, como grampear documentos e organizar as salas de conferência, eram difíceis para mim, levando a empresa a desistir rapidamente de mim. Com um desempenho tão ruim em tarefas básicas, não há como te designarmos algo mais importante, dizia Evandro, que acompanhava minhas falhas com um tom de exasperação, não me dando nada além de tarefas triviais desde então. Na época, eu estava desesperado para evitar ser demitido, então cumpri as ordens de Evandro e executei as tarefas triviais. Como resultado, quase 1 ano após ingressar na empresa, agora sou rotulado como o educado, mas incompetente, que não consegue lidar nem com tarefas simples. Na realidade, é raro eu executar essas tarefas sem cometer erros, então não posso argumentar contra esse rótulo. Uma vez ouvi outros funcionários questionando Evandro porque eu ainda estava empregado. O presidente da empresa alimentícia disse que ter alguém de uma universidade tão prestigiosa na equipe pode atrair indivíduos mais talentosos, então apenas aguentem. Um deles disseram. Aparentemente, me contrataram apenas para aumentar a reputação da empresa como um local escolhido por um graduado de uma universidade prestigiada. Embora eu não seja abertamente criticado, me sinto desconfortável sendo tratado como um estranho por causa da ênfase da empresa na educação. Mesmo assim, com medo de perder o emprego, trabalhei diligentemente e, uma manhã, durante a reunião diária, tive um reencontro significativo. Esta é Loreta, que trabalhará conosco a partir de hoje. Ela foi recrutada de uma empresa que temos relações comerciais. Esperamos que ela seja um ativo imediato. A mulher apresentada por Evandro era uma beldade impressionante, de cabelo curto e impecavelmente vestida com um terno executivo. A empresa da qual ela veio era uma subcontratada da empresa alimentícia. É uma empresa que produz uma ampla variedade de alimentos processados.
incluindo alimentos congelados. Loreta, que havia lidado com uma ampla gama de tarefas, desde vendas até desenvolvimento de produtos, foi recrutada para nossa empresa. Não pude esconder minha surpresa quando a vi. Frequentamos a mesma escola média e ensino médio e fomos colegas durante os 3 anos do ensino médio. Depois de seguirmos caminhos diferentes na universidade, não a vi mais. Nunca imaginei que reencontraria Loreta em um lugar como este. Após a reunião, me aproximei de Loreta enquanto ela se dirigia à sua mesa. Oi, quanto tempo? Você se lembra de mim? Sou Pereira, estudamos na mesma escola média e ensino médio. Gaguejei. Meus colegas ficaram surpresos que tinha me tornado cada vez mais retraído devido a ser tratado como um estranho. Iniciei uma conversa com a recém-chegada. No entanto, Loreta apenas me lançou um olhar afiado e disse: Pereira, desculpe, não me lembro muito bem, antes de acenar levemente e ir para sua mesa. Sentindo-me desanimado, comecei meu trabalho com um renovado senso de insignificância e um coração pesado. Ser esquecido por Loreta me deixou tão devastado que não consegui me concentrar no trabalho. Mesmo a preparação de documentos, que já deveria ter sido concluída há muito tempo, não foi finalizada. Deixado sozinho no escritório, sentei-me na minha mesa no canto, sentindo-me totalmente desesperançado com minha desajeitice. Eu conseguia organizar informações facilmente na minha cabeça, mas no momento em que precisava fazer documentos de papel, minha mesa virava uma bagunça e meu trabalho parava. Além disso, minha falta de atenção tornava impossível manter o controle do que eu estava fazendo, caindo em um ciclo vicioso. Eu me sentia prestes a desistir, mas então ouvi uma voz inesperada. Ainda lutando com esse tipo de trabalho, vejo. Loreta veio direto até minha mesa, organizou tudo e explicou a ordem em que eu deveria completar minhas tarefas. Algumas pessoas são exigentes sobre como você grampeia os documentos, então tente alinhar os ângulos corretamente. Mas se for muito difícil, apenas grampeie nessa ordem. Seguindo as instruções de Loreta, meu trabalho começou a fluir suavemente, como uma estrada sem trânsito. Graças à ajuda dela, terminei minhas tarefas em cerca de 30 minutos. Obrigado, se não fosse por você, eu não teria terminado tão rápido. Quando agradeci, Loreta sorriu e balançou a cabeça. Não foi nada, se é só isso, eu ajudo de novo. Bem, estou indo agora. Quando ela se virou para sair, chamei rapidamente. Loreta, esta manhã você disse que não se lembrava de mim, certo? Ela se virou, levou a mão à boca e disse: não queria deixar os funcionários mais antigos esperando. Pode ser que eu não tenha sua memória, mas estou confiante na minha. Eu não esqueceria um colega de classe tão facilmente. O gesto gracioso dela me encorajou a reunir coragem para fazer uma sugestão. Você gostaria de jantar comigo esta noite? Gostaria de te agradecer te convidando para comer. Era raro eu convidar alguém para sair, dadas minhas fracas habilidades de comunicação. O fato de ela ser uma face familiar da escola e minha gratidão pela ajuda me impulsionaram a perguntar. Ela pensou por um momento e então perguntou: qual é o seu salário mensal? Confuso, respondi honestamente. Era o que eu pensava, eu ganho mais que você. Não seria certo você pagar para alguém que ganha mais. Vamos deixar para outra vez, disse ela acenando levemente ao sair do escritório. No dia seguinte, Loreta se imergiu totalmente em seu trabalho, mostrando suas habilidades usando a experiência da empresa anterior, onde lidava com tudo, de vendas a desenvolvimento de produtos. Ela apresentou uma nova ideia de produto dentro da empresa e, em 6 meses, sua proposta de uma série de alimentos substitutos entrou na fase de testes. Mesmo sendo uma contratação de meio de carreira, o fato de ela ter alcançado tanto em um ano fez Evandro, que a havia recrutado, se orgulhar. Ela é impressionante, exatamente como eu esperava. Todos deveriam aprender com ela, ele elogiou durante a reunião matinal. Vê-la se destacar me deixava genuinamente feliz.
Apesar de ter se formado em uma universidade pública de nível médio, ela era muito mais dedicada e eficiente do que os graduados de universidades prestigiadas, incluindo eu mesmo. Ao mesmo tempo, não pude deixar de sentir uma sensação de solidão. No primeiro mês após sua chegada, ela às vezes ficava até tarde para me ajudar com meu trabalho, mas recentemente parecia estar além do meu alcance e raramente conversávamos. Procurando uma oportunidade, perguntei: tem algo em que eu possa ajudar? Lidar com tarefas triviais é meu trabalho, então, por favor, me avise. Ela sempre me olhava e dizia: não preciso de ajuda agora. Te aviso se precisar, obrigado por perguntar. A garota que parecia tão próxima durante nossos dias escolares havia se tornado uma profissional competente, muito além do meu alcance. Percebendo isso, parei de me aproximar dela completamente. Cerca de uma semana depois de seu produto entrar na fase de testes, eu estava trabalhando tarde, organizando documentos no espaço da divisória no escritório, quando ouvi a voz da minha colega Jaiane. Ela parecia estar reclamando com um colega masculino. Você não acha a Loreta suspeita? Tudo está indo bem demais para ela. Jaiane, que era 2 anos mais velha que eu, trabalhava aqui desde que se formou na faculdade. Embora fosse um pouco bem-sucedida, parecia ter ciúmes das conquistas de Loreta e sua atitude em relação a Loreta era frequentemente dura. Embora falasse friamente com as colegas mulheres, adotava um tom mais carinhoso ao falar com os colegas homens. Com sua aparência infantil, Jaiane frequentemente conseguia que os colegas homens a ajudassem. Ouvi um boato de que a Loreta está flertando com o Evandro e o Johnson. É só um boato, mas onde há fumaça, há fogo, certo? Ouvindo as palavras de Jaiane, senti meu sangue ferver. Levantei-me rapidamente e fui para o outro lado da divisória, gritando: Loreta nunca faria algo assim. Você não sabe nada sobre ela, então pare de fazer comentários infundados. Minha voz ecoou pelo escritório. Felizmente, apenas Jaiane, o colega masculino que a ouvia, e eu estávamos no escritório, mas os dois me olharam com olhos arregalados, chocados com minha aparição repentina. Quem você pensa que é, agindo todo superior só porque foi contratado pelas suas credenciais? Jaiane, que sempre me olhava de cima, ficou vermelha de raiva com meu surto inesperado. Claro, eu poderia ser alguém que não consegue nem lidar com tarefas triviais corretamente, mas isso não importa agora. Determinado a proteger a honra de Loreta, estava prestes a dizer mais quando o som de saltos ecoou pelo escritório e a própria Loreta entrou. Jaiane, o colega masculino e eu olhamos surpresos para ela. Loreta fixou seu olhar afiado em mim e disse: sei que você está tentando me defender, mas precisa prestar atenção no seu volume. Pode estar incomodando os outros. Enquanto eu ficava ali desanimado, Loreta voltou sua atenção para Jaiane e disse: para ele ficar tão bravo, você deve ter dito algo bem horrível, provavelmente que estou trocando favores sexuais ou algo assim, não é? Não se preocupe, não preciso fazer isso, consigo resultado sem isso. Ela viu através dos comentários de Jaiane e saiu do escritório. A postura composta de Loreta parecia enfurecer ainda mais Jaiane. A partir desse ponto, Jaiane começou a assediá-la abertamente. Loreta, faça um café. Isso é trabalho para novata, não dependa do Pereira, estou pedindo para você fazer. Normalmente, tarefas como fazer café eram feitas por quem estivesse livre, o que era principalmente meu trabalho. Agora estavam sendo injustamente atribuídas a Loreta sob o pretexto de ela ser a novata. A recém-chegada, no entanto, ficou incomodada e disse: entendi. Alguém tem preferência de temperatura? Parando seu trabalho, ela atendeu às exigências irracionais de Jaiane. Com seu trabalho frequentemente interrompido, Loreta, como eu, acabava ficando até tarde. Ela precisava analisar os dados da fase de teste do novo produto e elaborar melhorias. Quando perguntei se havia algo em que eu pudesse ajudar, ela massageou as têmporas e olhou para o teto.
Eu gostaria de dizer que estou bem, mas estou realmente cansada de ficar olhando para a tela. Você pode ler os dados em voz alta para mim? Ouvir pode me dar algumas ideias. Pela primeira vez desde que ela entrou na empresa, ouvi sua voz soando vulnerável. Seguindo seu pedido, li os dados sobre a textura, sabor e tamanho do novo produto. Os dados eram extensos e levou quase 1 hora para ler tudo. Terminei, Loretta. Espere, o quê? Quando olhei para cima da tela, ela estava reclinada na cadeira, cobrindo os olhos com a mão, roncando suavemente. Sem saber o que fazer, hesitei até que ela acordou de repente. Desculpe, acho que não consegui evitar. Ouvir números me dá sono, assim como na escola, disse ela com um sorriso envergonhado. O gesto encantador, um contraste com sua postura normalmente fria, fez meu coração disparar. Para esconder meu constrangimento, virei para ela e disse: Você não está exausta? Você tem trabalhado sem parar e o assédio da Jaiane não está diminuindo. Por que não fala com o Evandro sobre isso? Após um momento de contemplação, ela balançou a cabeça levemente. Isso não vai resolver nada. Eu preciso ter sucesso apesar das interferências para ganhar o respeito dela. Ela olhou diretamente nos meus olhos, engolindo em seco. Vi enquanto ela sorria lentamente e dizia: Falar com você assim me faz sentir melhor, como na escola. Lembrei do verão do nosso último ano, quando ela teve que organizar o evento da nossa classe para o festival da escola. Como presidente da classe, nossos colegas, mais preocupados com os exames de admissão, não colaboraram, deixando Loretta com a maior parte do trabalho. Eu ficava até tarde na escola por algum motivo e acabava ouvindo suas dificuldades, exatamente como agora. O festival da escola, certo? Eu lembro, respondi, assentindo. Ela sorriu calorosamente. Bem, me sinto renovada, então vamos voltar ao trabalho. Você tem tarefas para terminar também, certo? Vamos acabar logo com isso. Apesar do assédio constante de Jaiane, ela trabalhou incansavelmente por 1 semana. Durante esse tempo, eu ficava até tarde para ajudá-la, embora não tivesse certeza se estava fazendo o suficiente, mas toda vez ela saía com um sorriso brilhante, dizendo: Obrigada, você me ajudou muito. Então, um dia, quando as modificações de teste estavam prestes a entrar na próxima fase, Evandro chamou Loretta. Ela foi convocada para a área da divisória onde eu uma vez preparava documentos. Esse local, ocupando um canto do escritório, era frequentemente usado por Evandro para trabalhos detalhados. Loretta, o que está acontecendo? Se eu entregar um relatório tão mal feito para o Johnson, quem vai ser repreendido sou eu. Pela voz que vinha do outro lado da divisória, parecia que Evandro estava repreendendo Loretta. Com dados tão ruins, será difícil melhorar. Nesse ritmo, seremos ultrapassados por outros candidatos. Como você planeja assumir a responsabilidade? Sua voz estava cheia de raiva, enquanto Loretta só conseguia se desculpar repetidamente com uma voz tão baixa quanto a de um mosquito. Desculpe. Naquele momento, uma conversa dos meus dias de escola com Loretta veio à mente. Se eu não puder ajudá-la agora, quando poderei me tornar um herói? Cerrando os punhos com determinação, fui para o outro lado da divisória, chamando alto. Evandro, ela não cometeu nenhum erro. Eles olharam para mim com olhos arregalados. Pereira, você sabe o que está fazendo? Se perceber que está aqui apenas por pena, é melhor sair agora. Evandro tentou me dispensar com um tom de exasperação, mas eu não podia recuar. Apontando para o laptop à frente de Evandro, eu disse: Os dados não podem estar errados, porque originalmente eram assim. Eu disse e comecei a recitar as palavras e números que lembrava do documento. Enquanto Evandro olhava incrédulo, indiquei o laptop com meus olhos. Vou dizer de novo, compare com a tela. Com esses dados, você verá que faz sentido. Após cerca de 10 minutos comparando os dados com a tela do laptop, Evandro olhou para mim e disse: Se seus dados estiverem corretos, este relatório deve ser suficiente.
Mas o que aconteceu afinal? Loreta me ajudou quando eu estava sem palavras. Ele tem um QI muito alto, especialmente em termos de memória e recuperação dela à vontade, respondeu ela simplesmente, parecendo um pouco orgulhosa. Ela continuou. Ele deve ter lembrado dos dados enquanto me ajudava com o relatório. Honestamente, nem eu lembrava dos dados com tanta precisão, então estou muito grata por ele estar lá. Ah, é mesmo? Evandro, ainda em choque, ouviu enquanto eu expliquei minha hipótese com base na minha memória. Esse laptop não está conectado à rede, então qualquer um que o tenha alterado teve que estar aqui no escritório. Se verificarmos os cartões de ponto de quando Loreta e eu saímos do escritório ontem, deveríamos ser capazes de identificar quem alterou os dados. Nossa empresa tem câmeras de vigilância, então elas poderiam servir como evidência. Quando olhei para Loreta, ela sentiu levemente. Ela também deve ter uma ideia de quem poderia ser o culpado. Naquele momento, alguém veio correndo do outro lado da divisória. Aquela pessoa veio até nós com uma velocidade incrível, dizendo: "Desculpe, eu alterei os dados por ciúmes do sucesso de Loreta. Depois que saí ontem, me arrependi, mas não consegui confessar." Ela se curvou profundamente para Evandro e Loreta, oferecendo palavras de desculpas. Minha voz alta deve ter chegado a Jaiane do outro lado da divisória. Percebendo o perigo, Jaiane tentou minimizar os danos pedindo desculpas primeiro. Mas isso é um problema muito sério. Até mesmo Evandro, que normalmente é mais tolerante com Jaiane, parecia preocupado com a situação. Prejudicar um colega do mesmo departamento poderia resultar em demissão. No entanto, uma pessoa inesperada resolveu a situação. Evandro, eu não quero que ela enfrente uma punição severa. Desde que entrei na empresa, não consegui construir relacionamentos próximos com meus colegas porque estive muito focada no trabalho, então eu também compartilho parte da culpa, disse Loreta, incentivando Jaiane a levantar a cabeça. Por favor, podemos deixar esse incidente passar? Loreta, a pessoa que tinha sido prejudicada, baixou a cabeça para Evandro com seu pedido. Evandro não teve escolha a não ser ceder. Tudo bem, pessoal, vamos fazer isso. Aceitando a proposta de Loreta, ele chamou os funcionários do outro lado da divisória. Naquela noite, me encontrei em um bar elegante com Loreta, que tinha me convidado. O bar tinha uma atmosfera tranquila e, graças ao nosso assento em uma mesa de canto no salão, pudemos conversar sem sermos perturbados. Em um ambiente assim, Loreta foi a primeira a falar. Obrigada, você foi incrível. Foi como o festival da escola de novo. Suas palavras de elogio foram quase demais para mim. Sim, eu lembro. Você só estava resumindo as ideias da turma, mas alguns caras arranjaram briga com você naquela época, disse eu. Os garotos não cooperativos não gostaram de sua liderança e reclamaram. Não podemos aceitar um plano que a presidente decidiu sozinha. Não querendo vê-la ser difamada, recitei os comentários de todos da sala de aula quando o plano foi decidido, palavra por palavra. Graças a você, fui absolvida de decidir sozinha, mas, em vez disso, você acabou sendo visto como estranho pela turma. Eu realmente apreciei isso naquela época, disse ela. Suas repetidas palavras de agradecimento fizeram meu coração inchar. Não foi nada, eu só queria ajudar, balbuciei. Ela balançou a cabeça firmemente, olhando-me diretamente nos olhos, e disse: Eu sou tão dissimulada. Sempre penso em como lidar com as coisas suavemente, observando as reações dos outros. Por isso, fingi não conhecê-lo no meu primeiro dia na empresa. Desculpe, você deve estar desapontado. Sua voz tremia enquanto se desculpava. Esta é a segunda vez que a vejo tão frágil. Nos dias de escola, ela sempre parecia tão confiável e digna, mas eu nunca soube que ela tinha esse lado. Vendo esse novo lado dela, cerrei os punhos para ganhar coragem e disse, o mais firmemente que pude: Eu não estou desapontado. Quero manter minha promessa. Sempre quis ser o seu herói, Loreta. Ela se virou, pressionando os olhos. Você se lembra dessa promessa?
Sua memória é incrível. Naquele dia, quando ficamos até tarde preparando para o festival da escola, ela disse, meio brincando: eu acredito em heróis. Não conto isso aos meus amigos porque eles ririam de mim. Mas o que você acha, Pereira? Eu a admirava mesmo naquela época por sua ousadia e autoconfiança. Reunindo coragem, respondi: eu acho que eles existem, e se você algum dia parar de acreditar em heróis, eu vou me tornar seu herói. Pensando bem, foi uma declaração embaraçosamente ousada. Ela ficou em silêncio por um momento, mas depois bateu palmas e riu. Pereira é um herói, hein? Isso é legal. Vou esperar que você me salve como um herói faria. Ela mostrou a língua de forma brincalhona, lembrando aquele momento. Ela olhou para baixo, envergonhada. Naquela época, eu era tão condescendente. Desculpe, não pude ser honesta porque estava envergonhada, porque, sabe, eu sempre admirei você, Pereira. Não compreendendo suas palavras, congelei, sem fala. Vendo-me assim, ela coçou a cabeça timidamente e disse: você sempre foi tão inteligente, mas nunca arrogante. Sempre foi modesto e, sempre que alguém tinha dificuldades na aula, você ajudava. Eu admirava isso em você. Ela mexeu as mãos nervosamente e sorriu calorosamente. Fiquei tão animada quando você disse que se tornaria um herói para mim. Obrigada por manter sua promessa. Ouvindo seus verdadeiros sentimentos, meus olhos se encheram de lágrimas. Tenho que me esforçar agora se quiser ser um herói. Encorajando-me, virei para ela e disse: quero sempre ser seu herói. Você quer sair comigo? Loreta respondeu: claro, vamos sair juntos. Sou sortuda por estar com um herói, respondendo com um sorriso tão amplo que criou linhas de riso. Mais tarde, os novos produtos propostos por ela completaram com sucesso a fase de testes e foram lançados no mercado. Graças à sua defesa sobre a minha ajuda, transitei de tarefas rotineiras para um papel de gerenciamento de dados que utilizava minhas habilidades de memória. Um ano depois, eu a levei ao restaurante onde confessei: agora eu ganho mais. Ainda não consigo competir com você, mas deixe-me pagar hoje à noite, disse eu. Propus pagar pelo nosso encontro, que sempre foi dividido igualmente. Desculpe, foi pretensioso da minha parte. Aquilo era só orgulho. Eu costumava pensar que ser tratada por um homem significava ser menosprezada, relembrando seu passado. Ela parecia bastante adorável comparada à sua postura normalmente digna. Determinado a levar nosso relacionamento para o próximo nível, apresentei-lhe uma caixa de anel. Quero estar com você. Vou ser o herói que protege você e nossa futura família. Ela olhou de mim para a caixa de anel, respirando fundo, apontou para a caixa e disse: coloque-o em meu dedo. Receber um anel do meu herói, sou realmente sortuda. Estendendo seu dedo delicado, nos reunimos de uma forma inesperada, transformamos nossos sonhos escolares em realidade e embarcamos em um novo caminho juntos, como uma família. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu filho recém-nascido arrancado de seus braços pela sua sogra e pelo seu marido, e ainda foi expulsa de casa sendo obrigada a viver longe dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!